A gente começa com o preparo da nossa massa e eu gosto de já deixar os ingredientes separados. A gente tem aqui 250 gramas de frango grosseiramente desfiado. Nós vamos precisar também de 2 claras e você já deixa as gemas reservadas para o final da nossa receita. 1 colher de sopa de requeijão, 1 colher de sopa de fermento e também temperos a gosto. Eu tenho aqui sal e um pouquinho de ervas finas. Como a nossa massa não vai nenhum tipo de farinha, o frango aqui é que vai dar todo o corpo do nosso salgado, tá bom? A gente vai pegar, o meu processador, ele é bem pequenininho, se você tiver um processador maior, vai facilitar o seu trabalho, porque você consegue bater o frango todo de uma vez. Então, eu vou dividir aqui e vou bater a metade desse frango. Se você não tem processador, você também pode fazer no liquidificador, não tem problema nenhum, tá bom? Então, eu coloquei aqui a metade desse frango e vou colocar junto com ele a metade das claras também. Eu tô dando aqui uma ajeitadinha para conseguir bater em 2 etapas, porque como eu falei, esse processador ele é bem pequenininho mesmo, tá? Vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo para vocês poderem acompanhar como é que fica esse processo. Aqui o frango já tá bem trituradinho e vocês vão poder reparar como é que fica essa textura dele. Ele é bem úmido, mas ele não fica grudando na mão não, tá bom? Olha só, vocês podem reparar, ele não gruda na mão. E agora eu vou transferir todo o frango batido para esse recipiente. Esse salgado, ele é bem gostoso e ele é muito fácil de ser trabalhado. Agora a gente vai juntar 1 colher de sopa de requeijão. Pode parecer que é pouco, mas conforme a gente vai incorporando essa massa de frango, vocês vão notar que 1 colher já é o suficiente, tá bom? Daí a gente dá uma misturada, vai incorporando aos poucos a massa de frango com o requeijão, tudo isso com 1 colher, por enquanto, tá? É assim mesmo, a gente vai com 1 colher, mexendo, incorporando aos poucos, e a nossa massa vai tomando forma, porque a gente não pode ter aqui uma massa muito mole, como eu falei, não utiliza farinha, então ela tem que ser uma massa mais concentrada mesmo, tá? E a gente começa a dar sabor dessa massa adicionando os temperos. Eu tenho aqui 1 colher de chá de sal e um pouco de ervas finas secas. Você também pode colocar orégano, você pode colocar açafrão. Os temperos ficam ao seu gosto. E é claro, eu não posso deixar de colocar a pimenta branca, que eu sou apaixonada e que sempre é o ingrediente principal de todas as minhas receitas salgadas. Você também pode colocar a gosto, se você não gosta da pimenta branca, você pode usar a pimenta do reino mesmo, a pimenta rosa, fica a seu critério. Adicionados os temperos, a gente coloca 1 colher de fermento e incorpora novamente tudo isso a essa nossa massa de frango. Tá quase pronto já. Agora é só mesmo ir misturando aos pouquinhos para ela ficar toda por igual. A gente distribui bem aqui o fermento e o tempero por toda a nossa massa. E a gente já pode parar de usar a colher já e começar a utilizar nossas mãos mesmo, tá bom? Aqui, ó, a gente já vai dando uma amassadinha, uma sovadinha nela e vocês vão perceber que ela é uma massa muito gostosa de trabalhar e ela não fica grudenta. Se você adicionar mais requeijão, pode ser que ela grude muito na sua mão. Então, 1 colher já é o suficiente mesmo. Aqui você também pode adicionar um pouquinho de salsinha ou cebolinha picada, fica a seu critério. E a gente vai assim, ó, trabalhando essa massa até ficar tudo incorporado. Eu dividi a minha em 4 porções. Você pode fazer em 2 porções se você quiser um salgado maior. Para facilitar a montagem desse salgado,
eu peguei uma forminha que eu tenho de alumínio, pode ser uma forminha de empada, e untei com um pouquinho de azeite para dar uma forma mais bonita para esse salgado, porque eu tentei fazer na mão e ele ficou meio tortinho. Se você não se importa, você pode fazer na mão mesmo. Aqui para o nosso recheio, eu tenho 100 gramas de mussarela com 50 gramas de azeitona picada. Eu vou pegar agora essa minha massa e eu vou dividir essa massa em 2 partes, para a gente começar a dar um formato para esse nosso salgado aqui, tá legal? Então, a gente vai dividir em 2 partes. Uma dessas partes eu vou ajeitando no fundo dessa forminha. Como eu falei, para ele ganhar uma forma mais bonitinha, ele vai ficar bem redondinho. Pode abrir na mão também. Eu fui ajeitando aqui a massa, para não deixar que ela ficasse também muito fininha no fundo, tá legal? Depois da massa ajeitadinha, a gente vai colocar o nosso recheio. Aqui a gente tem queijo com azeitona, você pode usar um pouco de ricota, você pode fazer de peito de peru, ou até mesmo recheio de legumes, tá legal? A gente abre o restante da massa na nossa mão. E com ssa massa aqui, a gente vai cobrir o nosso recheio lá, como se fosse uma empadinha. A gente dá uma ajeitadinha e vai juntando para essa massa não abrir na hora de assar no forno. Vamos dando uma ajeitadinha aqui do lado para ela ficar bem bonitinha e para a gente também não ter nenhuma surpresa na hora de assar, tá legal? Esse salgado, ele é muito saboroso e você pode usar como uma opção para um café da manhã, café da tarde e até mesmo no seu almoço, acompanhando sua refeição. A gente pega agora uma forma e forra com papel manteiga. Se você não tem papel manteiga, você pode untar bastante a sua forma, tá bom? Para ele não grudar no fundo. Vou ajeitar aqui o papel manteiga. E agora a gente coloca o nosso salgado. Ele gruda um pouquinho, por isso que eu passei o azeite. Vou pegar aqui essa colher que vai me ajudar a soltar. Com ela eu já vou dando uma moldadinha a mais aqui do lado. E agora sim, ele vai sair da nossa forminha. Se você quer um prato bonito, você vai dando mais uma arrumadinha. Se você não se importa, como eu falei, você pode fazer na mão mesmo, não precisa dessa forminha, nada disso, tá legal? Vamos colocar aqui. E a nossa receita de hoje rende 4 porções dessa, ou 2 porções maiores. Agora, a gente vai pegar aquela gema que eu falei no início da receita, que era para guardar, e nós vamos pincelar o nosso salgado. Você também pode pincelar com azeite. Como ele vai ao forno, a gema por cima nos ajuda a saber o ponto do salgado, porque o frango já está cozido. Então, ele vai ao forno até ficar bem douradinho. E a gema vai ajudar a identificar quando ele está bem douradinho. Vamos terminar de pincelar, então. O forno é pré-aquecido, tá bom? 10 minutos pré-aquecido e eu coloquei o meu a 180 graus. Ele fica em torno de 20 a 30 minutinhos eu cortei um pra gente ver como fica. Realmente é uma delícia, vale a pena experimentar essa receita. Espero que vocês tenham gostado.